Olá, meu amigo do QG do Investidor. Hoje eu estou bastante empolgado para te mostrar o tão ruins são algumas corretoras. Você vai entender o motivo que essas corretoras rodam tanto sua carteira e você também vai ver que é possível você ter uma carteira de longo prazo de verdade. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, curte logo esse vídeo para não esquecer também e ao término do vídeo compartilhe os vídeos com os amigos. Isso vai ajudar para que esse serviço chegue para mais pessoas. Vamos lá, a dinâmica vai ser o seguinte: o QG do investidor possui duas carteiras principais. Uma carteira nós utilizamos um método próprio, que é o método IPL, e outra carteira nós utilizamos a metodologia de Benjamin Graham. Essa metodologia nós já explicamos ela numa série que nós temos aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não assistiu essa minissérie, assista e adquira bastante conhecimento, tudo de graça, e lá nós não te oferecemos nenhum tipo de serviço, nenhum tipo de curso, é totalmente para você aprender. Então vai lá e assiste, são 20 vídeos bem rápidos. Então, meu amigo, com essas duas carteiras, você vai entender que é possível você investir a longo prazo sem precisar ficar rodando suas carteiras e que o resultado a longo prazo está batendo e deixando muitas corretoras comendo poeira. Eu vou te explicar agora, vou te mostrar as carteiras, vou te explicar a ideia do método e também como foi feito esses aportes. E aí logo depois nós vamos fazer uma comparação com as principais corretoras do país. Também vou te mostrar a fonte de onde eu tiro todas as informações sobre as corretoras. Vamos lá. Então, esse método IPL, é uma metodologia própria do QG do investidor. Apenas nós utilizamos essa metodologia. E também, no caso, nossos alunos são favorecidos com essa metodologia. Eles aprendem como utilizar e vamos dizer, as minúcias dessa metodologia. Esse método IPL, em resumo, ele pega todas as empresas da bolsa e ele reduz a quantidade de empresas que podem estar aptas para receber um aporte. Mesmo essa redução, ela é uma redução que ainda apronta, para a gente várias empresas, e realmente ela apronta para a gente várias empresas. Só que igualmente um bolo, ela apenas apronta a massa. Nós que devemos fazer ali toda a decoração do bolo. Então, nós que escolhemos as empresas que mais nos identificamos. E aí, reduzimos para uma base ali de 10 empresas. Nesse caso, dessa carteira, nós reduzimos exatamente para 10 empresas. Vamos lá conhecer nossa carteira. E aqui está a carteira: Bradespar, CEMIG, JBS, Ultra, Desco, Vivo, Suzano, Gerdau, Cyrela e Energisa. O método IPL mostrou, para a gente aqui do QG do investidor, algumas empresas. Dessas empresas nós escolhemos essas 10. O que acontece? Essas empresas foram escolhidas em dezembro de 2022, lá no nosso antigo Instagram, QG do investidor. Deve estar aparecendo aqui para cá, desse lado aqui para vocês. Só que, por questão de gestão de tráfego, acabamos por perder a nossa rede social e criamos outra, que também vai aparecer aqui. Segue a gente, nós estamos recomeçando, nossa rede social. Então segue a gente, todo dia nós abrimos uma caixinha de pergunta. Você pode ir lá no direct, perguntar direto. Nós te ensinamos praticamente de graça. Qualquer dúvida que você levar pra gente, nós vamos tirar na sua integralidade. Nós não vamos deixar você com dúvidas, sendo aluno ou não sendo aluno. Então segue a gente e aproveita essa oportunidade. Mas nós vamos te provar que essas ações, essas empresas foram escolhidas lá em dezembro de 2022. Por quê? Porque o QG do investidor tem uma parceria com a Universidade Federal do Piauí, um projeto de extensão chamado Sala de Ações. E lá nesse projeto de extensão, nós ensinamos também para a comunidade e para os alunos como se tornar investidores inteligentes. E mostramos lá, no ano passado, o método IPL, totalmente de graça para a comunidade e para os alunos da UFP. Lá nós temos alunos de engenharia, de odonto, de psicologia, temos pessoas, como eu disse, da comunidade, ciências contábeis, economia, matemática. Projeto excelente. E você vai ver agora
a nossa carteira, desse lado daqui, sempre desse lado. Você vai ver a nossa carteira lá da sala de ações, a mesma carteira. Nossa outra carteira de bastante relevância é a carteira de Benjamin Graham. Nessa carteira, nós adquirimos ela através do livro O Investidor Inteligente. Então, como já foi dito, nós temos uma minissérie, volta lá e assiste que você vai entender. A cada item que Benjamin Graham vinha pautando no livro como importante para analisar uma empresa, nós também viemos pautando dentro da nossa Bolsa de Valores. Então, ao pautar tudo, item por item, como não ter prejuízo, distribuir dividendos, a gente conseguiu chegar a algumas empresas e mais uma vez fizemos um filtro que é bastante particular. É isso que faz com que você tenha carteiras diferentes utilizando o mesmo método. Por quê? Porque você vai escolher empresas no qual você tem uma afinidade maior para fazer a análise. Todas as empresas que estão no primeiro funil, tanto do método IPL como do método de Benjamin Graham, são boas empresas. O que vai diferenciar é o seu filtro particular, o nível, né, de agressividade que você tem ou não ali nos seus investimentos. Já a carteira de Benjamin Graham ficou com Taesa, JBS, Desco, SLC Agrícola, San Martin, CPFL. Só que, como você deve estar vendo, essa daqui é a composição da carteira de Benjamin Graham, porque na verdade Benjamin Graham, a carteira é 50% de renda fixa, 50% tesouro direto e 50% dividido nesses ativos que você acabou de ver, porque é uma carteira defensiva também para longo prazo. Então, com essas duas carteiras adquiridas, uma no primeiro pregão de janeiro de 2023, a carteira do método IPL, e a carteira de Benjamin Graham foi adquirida no primeiro pregão do mês de maio. Ah, Thiago, por que essa diferença da aquisição, da montagem da carteira? Porque a carteira de Benjamin Graham, ela necessita que você trabalhe com os resultados anuais. E o resultado anual, ele só é lançado ao mercado até o final do mês de abril. Então nós tivemos que esperar o final do mês de abril para poder fazer o crivo dessa carteira. Agora eu vou te mostrar de onde eu tirei os resultados das carteiras de cada corretora. E foi exatamente daqui que eu tirei todas as informações das principais corretoras. O Valor Econômico tem uma carteira chamada de carteira Valor. É essa carteira aqui, ó. A carteira Valor, ele é uma junção das 10 maiores recomendações das principais corretoras do Brasil. Então, o que a carteira Valor faz? Vamos supor, o Banco Inter recomenda Casas Bahias. Aí vem Banco do Brasil, recomenda Casas Bahias. Nós temos Bradesco recomendando Casas Bahias. Então, Casas Bahias é a empresa mais recomendada entre essas corretoras. Ela entra dentro da carteira Valor. Então, essa carteira Valor, ela é para mostrar que as principais recomendações, qual seria o retorno que você iria ter se você fizesse esse tipo de investimento. E não só isso. Aqui dentro, nós podemos perceber a carteira Valor, ele dá no mês, não é? Ele também passa para a gente no ano de 2023 e o resultado dos últimos 12 meses. Percebam que aqui embaixo também ele dá o número do IBOV, que é o nosso índice de referência. Daqui a pouco eu explico mais sobre isso. E ele nos passa as principais corretoras. Agora nós temos Ativo Investimentos, BB Investimentos, CM Capital Corretora, a Genial Investimentos, a Gaider Investimentos, Inter. Então nós temos as principais corretoras aqui. E eu quero que você perceba, ó, aqui embaixo, tipo o Banco Inter, eles escolhem 5 ativos. 5 ativos. E praticamente todos os meses mudam todos os ativos, gerando assim para você um custo. Por quê? Porque você vai pagar comissões. Ah, Thiago, mas a taxa da minha corretagem é zerada. Mesmo assim, você paga emolumentos, você paga taxas da Bolsa de Valores. Temos aqui corretoras que elas modificam em menor frequência ou em menor número, mas praticamente todas fazem modificações mensalmente. Essa carteira deles é uma carteira mensal. Eu não julgo ela como sendo uma de longo prazo.
Então, é daqui do valor econômico que nós fazemos o acompanhamento e a comparação com as duas carteiras do QG do investidor. O que eu quero que você entenda? Eu não estou fazendo uma crítica às corretoras. Por quê? Porque é disso que as corretoras vivem. Elas vivem de fazer você rodar a sua carteira e elas ganhar as comissões. Isso é um negócio, isso é um comércio, então está totalmente correto. Só que o que eu quero te mostrar é que você pode fazer uma carteira de longo prazo. E uma carteira de longo prazo, ela é pautada pela análise fundamentalista. E a análise fundamentalista é pautada pelas demonstrações contábeis. E essas demonstrações contábeis, esses resultados contábeis, eles só são lançados ao mercado trimestralmente. Então, o mais razoável seria retirar ou modificar a sua carteira trimestralmente. Só que um resultado de um trimestre não necessariamente vai prejudicar o resultado anual daquela empresa. Por isso que aqui no QG do investidor, nossas ações, nossas empresas, nossas carteiras são para no mínimo um ano. Após um ano, nós fazemos novos estudos e aí nós vamos decidir se nós vamos colocar mais empresas dentro da nossa carteira, se nós vamos fazer substituições ou se nós vamos retirar alguma ação da carteira. Claro, ao longo do caminho de um ano pode acontecer algo, algum fato relevante que nos obrigue a retirar, como foi o caso de Americanas. Americanas, um fato relevante de fraude, se você pegasse os números contábeis de Americanas, a macro ali ao redor de Americanas, mesmo sendo uma varejo, dentro do varejo, Americanas era a que tinha o maior potencial de ganho. Mas tinha uma fraude dentro de Americanas, no qual essa fraude você e nem ninguém poderia perceber. Como a própria CPI falou, nem mesmo os donos de Americana puderam perceber essa fraude, Sinceramente. Então, voltando ao nosso foco, o que nós temos aqui? Uma carteira do QG, no qual, uma vez ao ano, você vai observar. Porque isso é um investidor de verdade, um investidor comum. Você que trabalha, você que tem família, você deve se preocupar com o seu trabalho, como rentabilizar mais ainda a sua força de trabalho, com o seu negócio, a sua empresa e investir o excesso de capital. O que é o excesso de capital? Após você pagar suas contas, após você pagar o seu lazer, você investe. Eu também não sou muito daquela ideia que primeiro você investe, depois você vive. Não. Você vai viver de maneira moderada e você vai investir. Você não pode deixar, eu não vou viajar para tal lugar, eu não vou comer tal comida para poder investir. Viva a sua vida de maneira moderada e que o seu excesso de capital ele vai ser levado para o investimento e esse excesso de capital que vai te dar uma vida melhor lá na frente. Essa é a nossa ideia. Então agora vamos comparar a carteira do QG com a carteira das principais corretoras do país. Nessa planilha que você está visualizando, eu elenquei o mês de setembro, que é esse acompanhamento que nós fazemos aqui para os nossos alunos. Mensalmente nós vamos acompanhando as carteiras, mas eu quero que você foque na última coluna, a coluna do acumulado 2023. Nós temos aqui Banco Inter com 69,37% de retorno no ano de 2023. E quando nós vamos analisar, quando você for analisar lá no valor econômico, a carteira do valor, Quando você for analisar Banco Inter, você vai ver que um dos meses Banco Inter acertou uma ação que teve um retorno de mais de 200%. Apenas isso, por isso que ele está com retorno tão grande. Mas quando nós pegamos mês a mês Banco Inter, o retorno dele é bem mediano. Em segundo lugar, nós temos MyCap Investimento, que foi a que mais me surpreendeu. Por quê? Porque eu não conhecia essa corretora. E ela teve um retorno, está tendo um retorno até agora no ano, de 27,78%. A Modal Mais, uma corretora bem conhecida, 22,87%. Essas duas corretoras me impressionaram muito. Por quê? Porque elas mantêm uma média boa no mês a mês, não acertaram igualmente o Banco Inter
uma ação para explodir, realmente as suas recomendações têm um retorno razoável sim. E aí nós temos a carteira do QG do investidor de Benjamin Graham, que teve um retorno de 18,40%. Tanto a carteira de Benjamin Graham como a carteira do método IPL são carteiras de aporte único. Então, lá em dezembro de 2022, foi escolhida a carteira do método IPL, foi aportado no primeiro pregão de janeiro de 2022 e pronto, não foram feitos novos aportes. Mesmo você podendo fazer novos aportes, por questão didáticas, nós não fizemos apenas um. E Benjamin Graham foi no mês de maio, no primeiro pregão do mês de maio foi feito o aporte. Então, de maio para cá, estamos com retorno de 18,40%. E aí, em quinto lugar, nós temos a corretora Warren e em sexto, BackBank, 17%, e em sétimo e oitavo, as carteiras da sala de ações que eu estou apresentando para vocês. A sala de ações Graham, com 15,66%, também começando lá em maio de 2023, e salas de ações método IPL, com 14,49%. Abaixo dessas daqui, nós temos CM Capital, Genial Investimento, o método IPL, a carteira do QG, nós temos XP Investimento, Planner Corretora e o IBOV. Quem tiver abaixo do IBOV está passando uma vergonha maior até do que quem está abaixo da sala de ações, abaixo do QG. Por que a vergonha está maior? Porque eles não estão conseguindo bater nem mesmo o índice de referência. Já explico para vocês. A Agora Investimento, Ativo Investimento, Nova Futura, Oraman. E a Oraman, hoje, foi anunciado que a Oraman foi comprada pelo BTG, 50% dela, olha só. Aí nós temos a carteira de valor, que é a carteira que reúne as 10 principais recomendações das outras corretoras que aqui estão expostas. E essa carteira valor, olha só, ela reúne as 10 ações mais recomendadas pelas outras corretoras. Se você fizesse isso, você estaria com um retorno no ano de 0,78%. E as negativas, né? A Guide, Safra, Santander, Terra, BB Investimentos e Miraé. Essas, além de estar abaixo do IBOV, estão negativas no ano. O que eu quero que você entenda? O IBOV, ele é nosso índice de referência para quem vai investir em renda variável, quem vai investir em ações que estão dentro da bolsa. Ele é o índice que tem algumas empresas na sua composição, algumas com mais relevância, como Vale, Banco do Brasil, Petrobras, outras com menos relevância. Só que nós temos um produto dentro do mercado financeiro chamado ETF. O ETF do IBOV, ele serve para replicar esse índice. É como se fosse uma renda fixa variável, vamos dizer assim, porque o ETF ele vai replicar um índice que é de ações. Então é um índice de renda variável. Se você não quer correr o risco escolhendo as empresas, compre o ETF do IBOV, compre o ETF da Bolsa Americana, que você vai estar replicando exatamente a valorização ou a desvalorização do índice de referência. Agora, se você parte para escolher suas próprias empresas, suas próprias ações para investir, você está assumindo um risco. E ao assumir um risco, você tem necessariamente que ter um ganho maior do que o seu índice de referência. Se for para perder para o índice de referência, você assumiu um risco desnecessário. Então, quando nós assumimos um risco, é para que nossa rentabilidade seja maior que o índice de referência, no mínimo maior do que o índice de referência. Vamos lá. Você tem duas oportunidades. Você pode pegar o seu dinheiro e colocar na poupança. A poupança, ela te dá uma rentabilidade e uma segurança, certo? Na poupança não é para você ter uma desvalorização. E aí eu não vou colocar em pauta a questão da inflação, mas na poupança você só irá rentabilizar. Você não vai ter uma desvalorização. Diferente da renda variável. Ao comprar uma ação, você corre o risco que essa ação, essa empresa desvalorize e você perca dinheiro se você vender a sua participação, ok?
Está explicado que se você guarda na poupança, você vai rentabilizar e não está correndo risco. E se você coloca em renda variável, você corre um risco. Então, o que que acontece? Se você vai correr o risco, no mínimo você vai querer ganhar da poupança, correto? Nós temos outra renda fixa, o Tesouro Direto, onde é o governo federal. Você empresta dinheiro para o governo federal e o governo federal ele lhe paga juros. Se você vai para a renda variável e você tem o Tesouro Direto pagando, vamos supor, 13% ao ano, você necessariamente na renda variável, você tem que ganhar mais do que 13% ao ano. Porque se não for para ganhar mais de 13% ao ano, ou ao longo do período, que você vá para o Tesouro Direto. O risco é um pouco maior do que o da poupança, mesmo eu achando que não há risco igualmente à poupança, certo? Mas a literatura bota isso. Então você prefere estar lá tranquilo na renda fixa do que estar na renda variável correndo risco. E se for para correr risco, eu quero ganhar mais do que eu vou ganhar na renda fixa. É isso que nós temos que ponderar. Agora, já pensou você pagar uma corretora para fazer recomendações para você? Todo mês você está preocupado em vender e comprar ação, vender e comprar ações, para no final você perder para a poupança, perder para o Tesouro Direto, perder para o índice de referência. É por isso que o título é As Piores Corretoras. Isso é uma vergonha. E aqui no QG nós somos apenas 3 cabeças. E nós conseguimos ficar em quarto, conseguimos ganhar do Ibov, conseguimos ficar entre as 10 melhores corretoras do país. Nas 4 carteiras, tanto do QG como a da sala de ações, lá da UFIP, nós conseguimos bater empresas corretoras que gastam milhões ali no seu sistema de análise, nos seus analistas. Então, meus amigos, eu te convido para participar do QG do Investidor. Segue a gente lá no Instagram. Lá no Instagram você vai poder adquirir um conhecimento, você vai poder tirar suas dúvidas totalmente de graça. Nós não te cobramos nada lá no Instagram. E assim que aparecer a oportunidade, tanto na nossa mentoria, que é a nossa consultoria individual, como também nos nossos cursos, não perde a oportunidade, entra lá que você vai aprender tudo isso daqui. Você vai conseguir bater as corretoras e ser um investidor de verdade. Então, meu amigo do QG do Investidor, eu sou o Thiago Gomes e eu te trouxe aqui as nossas carteiras, os nossos métodos, o que não é difícil para você também conseguir fazer e ser um investidor inteligente, um investidor de verdade. Mês a mês eu vou te trazer a evolução das nossas carteiras. E aí você deve estar se perguntando, mas Thiago, por que você não abre a sua carteira de investimento? Para não te induzir a você achar que a qualquer momento você vai poder comprar essas empresas e ter um resultado também. Nosso maior intuito aqui é o intuito de transmissão do conhecimento. E como nós não somos analistas, eu te trago essas informações que nós já adquirimos lá em janeiro, lá em maio, para que você não incorra num erro de eu vou comprar essas 10 ações. Não esqueça de ver que algumas ações dessas já deram 80% de retorno. Então, meu amigo, não se engane. O conhecimento, ele é maior do que as recomendações. E eu estou aqui para te transmitir conhecimento e não dar recomendações de ações. Até a próxima.